Você já notou o quanto que as sobrancelhas, elas dizem muito sobre a nossa personalidade? E na atualidade, diante do uso obrigatório de máscaras, elas se tornaram ainda mais evidentes. É apenas elas e os nossos olhos que ficam aparentes. E por isso elas ganharam ainda mais importância na nossa imagem. Eu sou Bárbara Figueiredo, Beauty Artist, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a evolução do estilo de sobrancelhas e o quanto é importante a gente tomar cuidado com os procedimentos que a gente faz nela, já que a gente muda no decorrer dos anos e as tendências também. Começando pelas sobrancelhas da década de 100 anos atrás, de 1920. Naquela época, as atrizes de Hollywood eram referências de beleza para as mulheres. Tudo que elas faziam se tornava tendência e era copiado nas ruas. Naquela época, era muito comum raspar a sobrancelha original e fazer uma nova com maquiagem. Normalmente, era um traço fino e longo que vinha acompanhando todo o contorno do olho, inclusive descendo. Como essa foto aqui da atriz Clara Bow. Ela era uma das referências da época e muitas mulheres seguiam essa tendência. Repara como esse tipo de sobrancelha torna o semblante triste e faz com que a pessoa pareça que está cansada e desanimada. Na década seguinte, em 1930, a tendência de sobrancelhas finas permanece, mas dessa vez agora utilizando os pelos naturais, não mais fazendo com maquiagem. Mas tirava-se muitos pelinhos fazendo o desenho de uma linha em formato de U. Não era tão caída e longa como a da década anterior, mas ainda assim eram mais abaloadas, como, por exemplo, essas sobrancelhas de Greta Garbo, que era a referência dessa década. Nos anos 40, as sobrancelhas evoluiu e passaram a ser deixadas de forma mais volumosa. Porém, nessa época foi uma grande tendência de deixá-las bem arqueadas, quase que formando um desenho de um chapéuzinho, começando com o início mais grosso e a ponta mais afinada. Uma grande referência dessa década foi a atriz Grace Kelly. Nos anos dourados, ou seja, na década de 50, as sobrancelhas ficaram muito robustas, ainda mantendo o super arqueado, formando o desenho circunflexo um pouco mais curta do que na década anterior, mas bem mais imponentes e chamativas. A principal referência dessa década era a queridinha boneca de luxo, a atriz Audrey Hepburn. Nos anos 60, as sobrancelhas voltam a ficar finas, mas mantendo o arqueado. Uma das principais referências dessa década foi a Twiggy, que foi uma referência dessa época e tinha esse tipo de sobrancelhas super copiada. Na década seguinte, nos anos 70, a sobrancelha volta a ficar um pouquinho mais volumosa, criando um ar mais natural, de menos desenhada, mas ainda assim mantém o formato arqueado, como nessa foto aqui da Farrah Fawcett. Já na década de 80, foi a década da extravagância em absolutamente tudo, tanto no vestuário quanto na maquiagem, e as sobrancelhas não seriam diferentes. Ficaram super volumosas, selvagem, com ar de não faço as minhas sobrancelhas porque gosto delas natural. A referência da época não poderia ser outra que não Madonna, com toda a sua irreverência, trazendo sobrancelhas mega volumosas e mega selvagens. Para amenizar toda a revolução dos anos 80, nos anos 90 as sobrancelhas voltaram a ficar comportadas. Elas voltaram a ter um desenho mais definido, mais arqueada, mas ainda assim mantendo um pouco de volume que dava mais um ar mais natural. Um exemplo dessas sobrancelhas é a atriz Sharon Stone. Os anos 2000, a gente volta a afinar as sobrancelhas e aí é aquela finura mesmo. Praticamente uma linha só de fios de sobrancelha, bem afinada e bem arqueada. Quem é dessa época com certeza lembra do semblante de Angelina Jolie com esse tipo de design. Quem começou a fazer sobrancelhas nessa época é a galera que hoje em dia sofre para recuperar os fios perdidos. Isso porque na década seguinte, em 2010, a tendência foi novamente sobrancelhas bem robustas, bem volumosas, dessa vez não tão despenteada quanto nos anos 80, mas ainda assim selvagem, trazendo bastante personalidade para o olhar que carrega uma sobrancelha bem robusta, como é o caso da modelo Cara Delevingne, que é a referência dessa época, que fez todo mundo desejar não ter pintado tanta sobrancelha na década anterior.
E atualmente, nos anos 2020, a gente segue essa tendência de sobrancelhas mais robustas, mas trazendo uma dicotomia. A gente tem uma parcela de mulheres que gosta de umas sobrancelhas super bem desenhadas, alinhadas e arqueadas, trazendo como referência as Kardashians, que tem essas sobrancelhas super bem marcadas, com bastante maquiagem definindo elas. E ao mesmo tempo, em contraponto a essa tendência super definida, a gente tem também as sobrancelhas mais naturais. Mais recentemente tem surgido uma nova tendência de elevar a cauda da sobrancelha para as têmporas, fazendo com que ela fique mais elevada, mais aberta. Uma tendência que tem chamado-se de Foxy Eye, ou seja, olhos de raposa, que é esse olho mais puxadinho, mais elevado. Isso começou a surgir com uma modelo chamada Bella Hadid. Essa tendência é possível em algumas pessoas fazer apenas com design, como vocês podem ver, a minha estrutura de sobrancelha é um pouco parecida com essa tendência, a cauda seguindo para as têmporas ao invés de acompanhar o globo ocular. Mas nem em todo mundo isso é possível. E aí, muitas têm recorrido a uma microcirurgia que é feita com fios de PDO, que faz o levantamento do olho, né? Faz o repuxamento dele e com isso eleva também a cauda da sobrancelha. Percorrendo por 100 anos sobre as tendências da sobrancelha, a gente percebe o quanto que cada década algo foi mais influente, teve um tipo de referência e a gente acaba sendo influenciado de certa forma por essas referências, passa a gostar disso e querer também trazer para o nosso rosto. E por isso eu acho super importante a gente entender sobre as ferramentas que a gente tem para poder conseguir alcançar essas tendências, mas também respeitar os nossos limites pessoais, analisar qual é a nossa real beleza, qual é a estrutura real das nossas sobrancelhas e entender até onde a gente consegue chegar a essa referência, a entrar na moda, onde a gente deve respeitar a nossa beleza individual. Hoje, seguindo essa coisa das sobrancelhas mais selvagens, mais volumosas, a gente tem crescendo cada vez mais aqui no Brasil a Brow Lamination, que é a técnica de laminação de sobrancelhas, que faz com que elas fiquem com os pelinhos mais alongados e com isso a gente tenha uma sobrancelha mais volumosa, mais robusta e você pode penteá-la de uma forma mais selvagem. E é um procedimento temporário, então acaba que você pode curtir a tendência e se você não gostar ou mudar de ideia, ela volta ao normal depois de 2 meses. E a gente também está seguindo uma tendência de micropigmentação cada vez mais natural. Quem não tem pelos, tem falhas ou tem vontade de ter uma sobrancelha mais robusta, tem buscado cada vez mais procedimentos mais naturais, mais que parecem que não tem nenhum procedimento, mas que entrega um resultado mais bonito. Assim como a tendência que foi variando de década para década, a gente também precisa entender que o nosso rosto, ele também muda com a nossa idade. Essa mudança, ela é tridimensional. A gente modifica a estrutura óssea, a estrutura de gordura e a nossa pele. Essas 3 estruturas juntas, elas vão envelhecendo e alterando ao longo dos anos. E com isso, a nossa sobrancelha também vai se modificando com o passar do tempo. Então, compreender que a nossa estrutura facial se altera e que também as tendências e os nossos gostos também mudam, eu quis trazer a reflexão de que a gente tem hoje à nossa mão várias ferramentas para que a gente consiga ter umas sobrancelhas do jeito que a gente quer, seguindo a tendência ou não, mas que é super importante você avaliar com quais profissionais você vai fazer esse procedimento, dar preferência para os resultados que sejam temporários, para que daqui a um tempo, caso você mude de ideia, ou até mesmo com o tempo, o seu rosto modificando, você seja capaz de adequar as suas sobrancelhas ao melhor desenho da época que você estiver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir para poder saber. Também compartilha com as amigas para ela poder conhecer um pouquinho mais sobre as sobrancelhas nos últimos 100 anos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para ser notificado quando tiver conteúdo novo. Eu espero você nos próximos vídeos. Até lá!